Oi, gente. Hoje é dia de um dos meus quadros prediletos aqui no canal. Vai interessar a 7 pessoas, mas em que eu indico discos, livros e filmes desconhecidos, mas que eu acho que vocês podem curtir. Hoje eu vou falar de uma banda que andou sumida aí por quase 30 anos, mas agora voltou de forma triunfal. É um dos pais do sludge metal, chamado sludge metal. Estou falando da banda Acid Bath. Se você nunca ouviu falar do Acid Bath, galera, não se desespere, assim, não é uma banda super conhecida. Ela teve um princípio ali de fama na primeira metade dos anos 90, né? Mas ela rapidamente sumiu. Eu vou contar um pouco aqui a história do Acid Bath para depois explicar por que eles voltaram e como que eles voltaram, né? O Acid Bath é ali da região da Louisiana, ali da região de New Orleans, ali, e eles fazem parte de uma cena de metal que tinham outras bandas, tipo Crowbar, I Hate Gods. Era uma cena bem pequena, mas muito influente ali, né? E eles faziam ali no início dos anos 90 um tipo de som que era meio novidade na época, né? No noroeste americano tinha outras bandas fazendo, tipo o Melvins, né? Ali na Califórnia tinha algumas bandas tipo Kyuss, e o Kyuss mais para stoner, assim, né? O Monster Magnet, né? Mas o tipo de som do Acid Bath se convencionou chamar de sludge metal, né? O que era o sludge metal? Era uma versão mais lenta, assim, né? Era tipo um stoner ainda um pouco mais lento, era uma coisa. Muitas bandas se misturavam, assim, era difícil decidir o que era stoner, o que era sludge, né? Mas basicamente o stoner tinha uma pegada mais, digamos, canábica, né? Digamos assim, tem essa, até pelo nome, né? Stoner rock e tal. E o sludge era uma coisa um pouco mais, eu acho, ligada ao heavy metal mesmo, né? O Acid Bath, ele tinha essa pegada de metal, era como se fosse um Black Sabbath super pesado e super lento, né? Em 1994, eles lançam um disco que virou um cult, assim, que chama When the Kite String Pops, né? E era um disco marcante até pela capa também, né? A capa era uma pintura feita pelo John Wayne Gacy, né? O John Wayne Gacy era um assassino serial que foi preso, depois matou mais de 30 pessoas, um cara terrível e tal, mas ele antes de ser preso, ele interpretava um palhaço, né, Pogo the Clown. Então, o, a capa do disco do Acid Bath é um autorretrato, né, uma pintura, um autorretrato do John Wayne Gacy como um palhaço, né. O apelido dele virou o Palhaço Assassino, né, ele é conhecido como o Palhaço Assassino, um cara dos, dos serial killers mais terríveis, assim, das histórias mais tenebrosas. Mas isso mostra também um pouco do humor sombrio, assim, do Acid Bath, né? Eles botaram uma pintura do John Wayne Gacy na capa do disco, e o disco começou a atrair atenção, né? Muita gente, assim, que estava começando a curtir Melvins, a curtir essas bandas que eu falei, prestou atenção ali naquela cena da Louisiana e falou: opa, tem alguma coisa especial aqui, né? 2 anos depois, no final de 96, eles lançam um disco chamado Pagan Terrorism Tactics, que era mais, eu diria, mais grunge do que sludge, né? Em alguns momentos ele lembra até o Soundgarden, lembra um pouco essas bandas de Seattle, assim, mas era um disco de metal muito, muito bem feito, né? E todo mundo achou que, putz, agora o Acid Bath, né, vai realmente é, vai deslanchar, os caras vão fazer turnê e tal. Tudo bem, o grunge já tinha acabado, né, com a morte do Cobain em 94, estava em decadência, mas o new metal estava bem aí, né, na fileira ali, né, na fila ali para sair, né? Quem sabe o Acid Bath não acabaria entrando ali nessa seara ali incluído nessa seara meio do new metal e tal, e despontando no fim dos anos 90. Mas não era para acontecer, galera, porque em janeiro de 97 acontece um incidente pavoroso, né, quando um motorista bêbado avança um sinal vermelho numa cidade chamada Bourg, na Louisiana, Bourg, né, e ele bate num carro, né, e ele mata 3 pessoas nesse acidente, incluindo o baixista do Acid Bath, que se chamava Aldi Petrie, e os pais dele, né. O outro cara que estava no carro era o irmão do Aldi, o Kelly, foi o único sobrevivente, mas o baixista do Acid Bath morre nesse acidente. A banda tenta seguir, faz alguns shows e tal, mas não tinha mais a mesma vontade e tal. E o Acid Bath faz o último show deles em abril de 97, né? Então, assim, 28 anos, né, galera?
Nesses 28 anos aí, os integrantes do Acid Bath tocaram em um monte de bandas, né? O mais conhecido deles é o vocalista Dex Riggs, né? Que tem um disco com Agents of Oblivion, um disco muito cultuado, assim. Mas sempre se falou, putz, quando é que o Acid Bath vai voltar? Todo mundo queria essa banda, queria essa banda, queria essa banda, e os 4 remanescentes da banda nunca toparam, né? Até o final de 2024, quando eles finalmente anunciaram que o Acid Bath voltaria para uma turnê, né? E assim, foi uma notícia assim, recebida com muito entusiasmo, né? Porque o Acid Bath tem muitos fãs. Então eles estão, por exemplo, abrindo a turnê do Linkin Park, né? Eles tocaram com Queens of the Stone Age, todas essas bandas assim que pagam pau pro Acid Bath convidaram o Acid Bath para abrir as turnês deles. Eles estão agora, no final de 2025, numa turnê de volta nos Estados Unidos, tocando para os maiores públicos para os quais eles já tocaram, né? Inclusive, eles foram a banda principal de uma das noites do Levitation, aquele grande festival em Austin lá, e arrebentando, assim, as pessoas que viram os shows. Eu nunca vi o Acid Bath ao vivo nem nos anos 90, mas quem viu essa encarnação do Acid Bath, assim, falou que os caras aniquilaram a concorrência, assim, disse que foi uma coisa massacrante, assim, sensacional. Então, vamos torcer aí para uma vinda do Acid Bath logo, né? E se você curte essa praia, assim, desse metal mais experimental, mais lento, né? Meio nessa pegada Monster Magnet, meio Fu Manchu, um pouco menos stoner, então mais metal. Electric Wizard, por exemplo, seria uma boa comparação. Galera, ouça o Acid Bath, os 2 LPs, especialmente o primeiro, When the Kite String Pops, que é muito, muito legal. Galera, queria fazer um convite para você. Queria que você conhecesse o meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Escrevo 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site. Faço os debates, cursos, workshops só para assinantes do site. Por R$ 20 por mês, você vira assinante, você tem um monte de benefícios. Inclusive, você pode ter acesso ilimitado ao acervo do site, que tem mais de 80 cursos, desde história do cinema, história do punk, cinema, música brasileira dos anos 70, debate sobre grandes diretores, tem muita coisa legal, além de quase 700 textos que eu fiz para o site, exclusivo para o site nos últimos 6 anos. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br.